Oi, oi, meu pessoal querido! Como vocês viram, semana passada lançamos o primeiro episódio da segunda temporada do Unboxing. E eu tô muito animada, muito feliz com essa nova temporada que tá saindo do forno. Foi um hiato longo, mas cá estamos. E uma das coisas que eu queria muito trazer para essa temporada são momentos mais assim, tete a tete nosso, mais descontraído, mais unscripted, para falar justamente sobre o episódio da semana que passou. Então, cada semana que a gente se encontrar nos episódios solos, vocês provavelmente vão me ver com lugares diferentes, porque eu tô gravando isso fora do estúdio, sem cameraman, sem luz, sem edição. Estamos só aqui, eu e você e eu. Então, vamos fazer desse encontro ser o mais produtivo e o mais gostoso possível, porque eu sempre saio das minhas gravações do unboxing com assim, muitas reflexões, muitos pensamentos. As conversas, as entrevistas, elas são muito ricas em conteúdo, né? Elas não são planejadas assim, afinco. Eu normalmente faço uma conversa de pauta com o convidado por cima, muitas vezes para até conhecer a história da pessoa mais profundamente, porque às vezes já é um amigo, mas tem coisas da carreira que eu não sei, então eu busco, trazer, né, nessa conversa que acontece antes da gravação, um pouco mais de contexto da história de vida de cada um. Mas, eu nem sempre já entro na conversa sabendo dessa parte, né. E o que acontece é quando eu tenho a entrevista inteira, no final, eu sempre fico com aquela conversa reverberando, decantando em mim, né. Porque eu sempre falo que não existem coincidências, então muitas coisas que às vezes a gente acaba conversando nas entrevistas são coisas que fazem sentido na nossa vida pessoal, ou de algum processo que a gente sabe de algum amigo que tá passando, algum familiar. Então, realmente é um momento que eu fico bastante impressionada com o quanto reflexiva as entrevistas me deixam. E aí eu pensei: "Bom, por que não trazer um momento, assim, a 2 para falar sobre essas reflexões, né?" Porque a ideia do unboxing é que essa experiência da entrevista se estenda para o resto da vida, né. Eu sempre falo que a minha alegria é quando alguém fala: "Nossa, eu ouvi uma entrevista sua no trânsito e aquilo ficou pensando, depois eu conversei com uma outra amiga sobre isso, ela estava passando por aquilo". Então, você percebe que a gente faz parte de uma teia, né, de acontecimentos e que nada é por acaso. Então, falando em especial da nossa entrevista da semana passada, que foi com a Flávia Palheiros, a Vinha, o Instagram dela é @corro pra descansar. Se você não assistiu o episódio da semana passada, pode pausar aqui e ir lá assistir, porque senão não vai fazer muito sentido essa conversa pra você. Mas eu separei algumas coisas que me chamaram a atenção desse episódio, que eu acho que vale muito a pena a gente bater um papo. Então, vamos lá. O primeiro ponto, que assim, acho que, né, para todo mundo, a entrevista com a Vinha chamou muita atenção, foi essa parte de o quão transformador o esporte no geral, mas em principal a corrida, né, foi na vida da Vinha. E quantos paralelos estavam acontecendo enquanto ela estava começando a se encontrar nesse mundo da corrida, começando a cuidar do corpo físico dela, percebendo que, na verdade, ao cuidar do corpo físico, você acaba cuidando do mental também, e, né, por tabela, esse é um adendo meu, mas você acaba, cuidando do espiritual também, né, que é muito importante, um pilar central da nossa vida, eu acredito. E como o nosso corpo é um lugar, assim, de memória, né, e que o sedentarismo e que o sedentarismo, ele na verdade é, muitas vezes um reflexo de uma estagnação emocional e energética que existe, que às vezes nem é nossa, né. E às vezes a gente precisa de um empurrão e de um chacoalhão, que a gente falou muito sobre esse chacoalhão no episódio, né, que esse chacoalhão pode vir de qualquer lugar, qualquer momento, mas tem uma hora que a chavinha vira, e quando essa chave de dentro vira, e a gente começa a ver que
o nosso resultado a partir de ter disciplina, de acordar cedo, de priorizar o nosso corpo, priorizar o esporte, é muito grande, né. E que muitas vezes esse lugar que guarda nosso corpo que guarda essas memórias mais, desafiadoras da nossa história, ao movimentar o corpo, essa energia gira. E aí a gente acaba tendo um resultado maravilhoso disso. Então, esse foi uma das coisas mais, assim, marcantes da entrevista com a Vinha que eu levei pra mim, que eu anotei depois, né, do nosso papo. Eh, e acho que conectado com isso, tem o segundo ponto que é, a gente pode sempre reescrever a história da nossa família, né. Então, assim, a Vinha contou que ela prometeu pra mãe dela, né, quando a mãe dela faleceu, que ela ia escrever a história dela diferente, que ela ia criar as filhas dela diferente, que ela ia ter um casamento diferente, que ela ia ter até uma vida, uma saúde física diferente. E ela fez isso, ela faz isso, né, todos os dias. E eu acho que às vezes é muito desafiador a gente conseguir dar esse passo pra trás na nossa vida e entender as heranças não materiais, né, as heranças emocionais, as heranças físicas, que às vezes a gente acaba, recebendo da nossa vida, e que elas não são necessariamente coisas que a gente precisa viver com isso. A gente pode mudar, a gente pode, fazer diferente, a gente pode reescrever isso, né, esse padrão. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. O outro ponto que eu acho que a gente também falou na entrevista com a Vinha, que foi bem legal, assim, que pra mim eu levei isso muito pra mim e na época que eu gravei, né, faz uns meses que a gente gravou, eu estava passando por um processo pessoal que fez muito sentido isso, é que ela falou assim: "Cara, não é linear, né, você fala assim: 'Ah, eu vou correr uma maratona', isso não é uma coisa linear, porque você pode estar correndo num grupo de 15 pessoas. Cada um vai ter uma dificuldade diferente, uma facilidade diferente, um processo diferente para conseguir ganhar esse amor pela corrida, para conseguir encaixar isso na sua vida, na sua rotina. Cada um tem uma genética diferente. Então, o ponto de falar isso é: todo mundo tem a sua jornada, todo mundo tem o seu pace, todo mundo tem a sua história, né. E o tempo, ele é o tempo de cada um. A gente não tem como, querer que a nossa história e a nossa vida aconteça num tempo que não é o nosso. Você pode ser uma irmã gêmea idêntica. Algumas coisas na vida são individuais e são 100%, assim, experiências únicas nossas, porque nós somos únicos, né. Então, isso foi um ponto que pra mim foi muito importante ouvir naquele momento, e eu acho que, assim, tudo bem, você pode estar começando a correr com um objetivo de, correr "X quilômetros", mas talvez você não chegue lá, porque você se apaixone por outra quilometragem, você se apaixone por tiro ao invés de correr longas distâncias, e aí você acaba que o seu tempo de amadurecimento e a sua relação com aquela situação te demonstra uma outra realidade que é, na verdade, o que você quer aderir para sua vida. Então acho que isso mostra que, assim, às vezes a gente precisa ser mais flexível na vida, sabe. Nossas metas, nossos objetivos, eles são muito importantes, mas muitas vezes, se você tem um objetivo inflexível, você pode estar perdendo de fazer uma coisa muito mais maravilhosa na sua vida, muito mais alinhada com você, do que você imagina. Então, isso é um ponto que eu não queria deixar de expor, assim, porque é muito importante isso. Cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu pace, e é muito também da nosso tá nas nossas mãos respeitar o nosso pace, a nossa jornada. Não é porque uma pessoa tá conseguindo, sei lá, correr 5 quilômetros mais rápido que você, mesmo se vocês começaram no mesmo dia, na mesma hora, correndo igual, não é porque uma pessoa teve mais facilidade para chegar num resultado X que você não vai chegar lá. E nem que você vai chegar, então, assim, de uma forma diferente. Você pode chegar lá ao mesmo da mesma forma, só que de um jeito um pouquinho diferente, né.
A primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu estava pensando nesse exemplo foi, quando você vê, assim, várias pessoas cozinhando, né. Você bota 10 pessoas pra fazerem um ovo mexido na cozinha, cada um vai fazer de um jeito. Você pode até ter o mesmo resultado, mas o processo vai ser diferente. E às vezes o resultado é um pouquinho diferente, mas não deixa de ser gostoso, né, independente. Então, acho que isso é um ponto muito importante, especialmente nos dias de hoje, que a gente vive uma vida de uma comparação intensa, né, assim, um mundo onde tem muita receita de bolo para coisa na vida que simplesmente não tem receita de bolo para isso. E é um processo de autoconhecimento, que me leva para o meu próximo ponto, que acho super importante a gente também lembrar, que quando você se dispõe a fazer uma coisa nova na vida, experimentar um esporte novo, fazer uma coisa de um jeito diferente, você também tá, se conhecendo dentro daquele contexto. Então, é uma jornada de autoconhecimento. Você começa a perceber assim: "Nossa, eu nunca imaginei que não conseguir correr nesse pace ia me frustrar tanto", ou "Nossa, eu nunca imaginei que eu ia ficar tão feliz de ter conseguido fazer menos do que eu imaginava que eu ia fazer hoje", mas pra mim isso foi um mega orgulho e eu tô super feliz que eu fiz isso. Então a gente também vai percebendo que assim, existem coisas que a gente dentro de novos desafios, existem coisas que a gente precisa se readaptar e coisas que a gente precisa se ajustar, que vão mostrando muito sobre nós mesmos pra gente, né. Então acho que assim, isso é uma coisa que vale pra vida, porque eu vejo que hoje em dia, especialmente, é raro a gente tentar algo novo, né, algo que não tenha a garantia de que vai dar certo, porque, eu dei um Google e vi que é assim que faz isso. Não tô, tipo, consertando uma cadeira que eu olho no Google e vejo como faz. Não é linear, não é óbvio, não é, assim, não é uma regrinha, né. Tentar algo novo, por exemplo, você fala assim: "Ah, eu vou aprender a desenhar". Sei lá, desenhar a lápis, nunca desenhei um rosto a lápis. Então você pode até ir buscar um vídeo no YouTube que vai te ajudar a ter um norte de como faz, mas a forma com que o seu resultado sai, tá de acordo com os seus skills e que não são comparáveis com o vizinho. Às vezes o vizinho descobre um dom que fala: "Meu Deus, eu sou o Michelangelo aqui, eu consigo desenhar perfeitamente e tranquilamente". E a outra pessoa fala: "Nossa, eu não consigo desenhar uma bola, acho que eu preciso ir para o abstrato da vida que vão me dar melhor". E isso faz parte da gente viver bem nesse incômodo, de não ser aplaudido toda hora, de não fazer tudo tão bem, de não conseguir, fazer igual o vizinho, né. E eu acho que a magia da vida tá nisso, na gente lembrar que a gente consegue fazer coisas difíceis, que a gente dá conta, que a gente pode ter tédio, que a gente pode ter desafios e que o nosso sistema, né, nos agradece por isso. Então, sem sofrimento, a gente não precisa sofrer pra isso, né, que nem a Vinha falou: "Eu não vou correr se não for pra ser gostoso, é pra ser uma delícia". Claro que é desafiador, mas o desafio é gostoso. Não é porque eu tô fazendo uma coisa desafiadora que eu preciso fazer ela sofrida. São caminhos muito diferentes, né. E isso vale pra vida, porque a gente pode aprender pela dor ou pelo amor, e é uma escolha. Então, eu acho que isso foi muito maravilhoso. E acho que, assim, só pra fechar esse episódio solo de reflexões sobre o episódio que passou, eh, eu acho que vale muito também a gente lembrar que a gente não sabe o que a gente não sabe. Então, muita gente que vê o Instagram, vê a gente nas redes sociais ou até mesmo na rua, encontra numa festa, a gente não sabe o que tá acontecendo na vida daquela pessoa por trás das cortinas, né. Então, acho que vale um lembretezinho amoroso aí pra gente ter muita empatia, muita compaixão, muita assim, humildade na hora que a gente vê alguém fazendo uma coisa. Às vezes, correr 1 quilômetro para aquela pessoa no parque que estava correndo do seu lado foi a mesma alegria de conseguir correr uma maratona,
porque a distância desse objetivo para onde ela tá é a mesma de você que já corre meia maratona chegar na maratona. Então, é olhar para a vida com um pouco mais de leveza e livre de julgamentos, tá bom? Era isso. Mandem perguntas, mandem comentários, vamos bater esse papo e me contem o que vocês acharam do episódio com a Vinha, me contem o que vocês acharam desse episódio. Eu tô super animada pra fazer esse formato, acho que vai ser muito gostoso. E um beijo e até semana que vem.